Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje é uma alegria para nós estarmos aqui celebrando entre vocês essa Santa Missa e nós estamos também fazendo essa cerimônia para dar o hábito da Ordem Terceira para essa nossa irmã que hoje recebe o hábito da Virgem Maria. Então, nós sabemos que hoje em dia o mundo inteiro, não só no Brasil, na Europa, mas também aqui no Japão, como vocês podem ver, as pessoas se desviaram do conhecimento da verdadeira religião e perderam a noção dessa obrigação de cada ser humano de se voltar para Deus e de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nesse sentido, que vale a pena hoje nós pensarmos na vida de Santa Catarina de Siena, que a igreja celebra, que é patrona da Itália e que é um grande exemplo de uma mulher, de uma cristã e de uma pessoa que amou Jesus Cristo de todo o seu coração. Então, como vocês sabem, Santa Catarina era italiana, de uma família nobre, e desde criança ela quis se consagrar a Deus. Então ela ingressou na Terceira Ordem de São Domingos, como terciária dominicana. Então ela procurava viver uma vida de profunda oração, penitências e também de ajuda aos pobres, aos doentes, às pessoas necessitadas, dando também o ensino da palavra, da catequese para as crianças, para as pessoas que não conheciam a fé. Então, assim que ela se tornou uma pessoa amada por muitos e venerada pela sua dedicação, pela sua santidade. Mas o que é interessante é que Santa Catarina tinha um zelo e tinha uma grande dedicação pela Santa Igreja Católica. E nós sabemos que naquela época, estamos falando ali do século XIV, existia um problema que era a questão do Papa estar vivendo fora de Roma, justamente por causa das intrigas, das confusões que houve ali naquela ocasião, na cidade de Roma, e também por causa das facilidades que o Papa tinha de viver ali no sul da França, na cidade de Avignon, que naquela época pertencia também ao domínio do papado. Então foi por causa disso que os papas decidiram viver em Avignon. Mas aquele exílio já se prolongava por muitos anos e aquilo ali trazia uma situação de descontentamento, de desconforto e muitos prejuízos para a igreja. Então foi assim que Santa Catarina começou a escrever cartas para o Papa da época, que era Gregório XI. Então isso foi algo muito inusitado, porque sendo ela uma jovem religiosa, então ela escrevia cartas à máxima autoridade da igreja, que era o Papa, e exortava o Papa para que ele tivesse coragem, que enfrentasse as oposições e que ele pudesse voltar a viver em Roma. Então quer dizer que isso é muito interessante, porque nós às vezes imaginamos que a Igreja Católica, principalmente na Idade Média, era uma igreja onde os poderosos mandavam, onde havia inquisição, onde eles matavam as pessoas, onde eles imperavam pelo poder, onde eles faziam muitas coisas injustas. E claro que muitas coisas dessas podem ter acontecido por falha dos próprios homens. Mas o sistema, a instituição, a maneira da igreja agir não é assim. A igreja
sempre respeitou, sempre escutou e sempre foi muito mais acessível do que esses sistemas que hoje em dia nós chamamos de democráticos. Porque eles escutam, porque eles são democráticos, porque ele tem o respeito, tem a consideração por cada pessoa. Isso é só na campanha política. Mas, na verdade, não é nada disso. Enquanto que na igreja, a voz de todos os batizados, mesmo de uma mulher ou mesmo de uma jovem, sempre foi ouvida. E foi por isso mesmo que o Papa Gregório XI resolveu escutar as exortações de Santa Catarina, desta mística, dessa moça comprometida com o bem da igreja. E então, o Papa, como ela chamava, o doce Cristo na terra, voltou para Roma. E com isso, nós vemos a vitória do bem e a vitória da justiça através de pessoas que normalmente não têm poder, não têm dinheiro, mas têm a força da oração e a força da união com Deus. E é isso que é bonito nós vemos na Igreja Católica no decorrer da sua história. Por isso que eu já fiz outras homilias também, falando desta união misteriosa entre as virgens e os papas. Porque os papas são a mais alta posição na hierarquia da igreja. E as virgens são aquelas que nós podemos considerar as mais submissas, as mais escondidas e que talvez aos nossos olhos têm menos valor. Mas muitas vezes foram estas virgens consagradas a Deus que deram uma contribuição fundamental para a igreja se renovar, para a igreja vencer os momentos difíceis, para a igreja vencer os momentos de perseguição, como aconteceu, por exemplo, quando nós falamos da Virgem Santa Cecília e do Papa Santo Urbano. Ou também no tempo do século XIX, que era um tempo difícil, onde a igreja na França estava se restaurando das grandes perdas da Revolução e recebia a força de uma virgem como Santa Teresa do Menino Jesus, na sua união com o grande Papa Leão XIII. Então, isso aconteceu em muitas épocas e em muitas ocasiões da história da igreja. E quem dera que nós pudéssemos fazer um comentário sobre cada uma dessas ocasiões. Mas hoje nós estamos mostrando especialmente essa união e esse apoio espiritual que a Virgem Santa Catarina de Sena deu ao Papa Gregório XI. E isso foi fundamental para que a igreja se recuperasse dessas dificuldades que a igreja estava enfrentando na época. E, ao mesmo tempo, para que a igreja pudesse ter força de vencer esses desafios e essas ingerências do poder temporal. Quer dizer que muitas vezes os reis quiseram dominar os bispos ou mesmo os papas, e nesta hora a ajuda dos santos e principalmente das virgens contou muito para que a igreja contasse e tivesse a força da sua liberdade. Então, nesse sentido é que nós devemos lembrar da exortação de Santa Catarina de Sena, quando ela dizia que mesmo que o Papa fosse um Satanás na terra, ou seja, a pessoa dos piores vícios e dos piores problemas, mesmo assim nós deveríamos obedecer. Então essa frase de Santa Catarina de Sena é muito importante para nós percebermos que um Papa não pode ser julgado por ninguém. E um Papa, quer dizer, um verdadeiro vigário de Cristo, ele governa a igreja e ele é infalível no seu ensino, ou seja, naquilo que ele ensina na fé e ensina na moral, porque Deus dá uma assistência ao Papa, independente dos seus erros ou dos seus vícios. Porque os papas podem ter erros no sentido assim de comportamentos que não são bons, ou de fazer conchavos políticos que não são certos. Por isso que a Santa Catarina exortava o Papa, olha, pare de fazer isso,
faça aquilo, comece a ter agora tal posição. Né? E isso realmente foi de importância e de valor. Até porque esse Papa também foi humilde para ouvir os conselhos desta sábia e prudente Virgem de Cristo. Agora, diferente disso que nós estamos vendo hoje, porque como nós estamos sempre comentando também nesse outro canal que nós temos, que se chama Monte Carmelo, nós mostramos que esses indivíduos que hoje em dia se apresentam como Papa não são verdadeiros Papas. Aí é outra coisa. E eles não são criticados por causa dos seus problemas morais, porque nós não estamos querendo saber da vida pessoal deles. Mas nós os criticamos na medida em que eles ensinam outra religião, que não é a religião católica. Por isso eles não são verdadeiros papas e não governam a Igreja de Cristo. Aí já é uma outra situação. Mas na história da Igreja, isso sim, houve papas bons e santos e houve papas ruins e que não eram santos. Mas não importa, como Santa Catarina de Sena nos ensinou, desde que ele é um verdadeiro papa e que ele tem a fé católica, ele é infalível no seu ensinamento e ele deve receber de cada um dos cristãos batizados a homenagem da nossa veneração, do nosso respeito e total obediência. Porque só assim nós conseguimos fazer a unidade com todo o rebanho de Cristo, um só pastor em torno da mesma fé. Então, nesse sentido, hoje peçamos a Deus que pela intercessão de Santa Catarina de Sena, nós saibamos discernir esses sinais dos tempos. E saibamos viver, como eu dizia agora mesmo, uma vida de equilíbrio. Uma vida onde nós possamos não somente valorizar as coisas terrenas e os bens materiais, mas, sobretudo, valorizar os bens eternos e as coisas espirituais. Que na medida em que nós damos valor à oração, nós recebemos as graças de Deus e nós recebemos a luz divina para entender a vontade de Deus na nossa vida. E isso é mais importante do que tudo. Porque quantas pessoas se desgastam, têm prejuízos enormes e têm grandes tristezas e decepções na vida por falta de discernirem a vontade de Deus e de conhecerem os caminhos de Deus. Então hoje vamos pedir a Santa Catarina de Sena que nos ajude. E através do exemplo da sua vida, ela que foi alguém que recebeu as marcas de Cristo, da paixão de Cristo no seu corpo, ela que profundamente amou Jesus como seu esposo e que entregou a sua alma aos 33 anos, de tal maneira que ela estava configurada a Cristo crucificado, com a idade de apenas 33 anos, ela entregou sua vida, tendo feito uma enorme obra e tendo contribuído de uma forma impressionante, não somente para o bem da Igreja ou para o bem da Itália, mas também para a salvação de milhares de pessoas. Então é isso que nós devemos hoje perceber, que a nossa vida é importante e as pequenas coisas que nós fazemos, mesmo que seja no silêncio ou mesmo que seja no escondimento, têm um grande valor dentro do contexto da comunhão dos santos e da salvação das almas. Então que Deus seja bendito, que a Virgem Santa Catarina de Sena interceda por nós, hoje e para sempre. Amém.